um belo trabalho de resgate à história do município de Jardim Alegre. A professora, escritora, artista plástica jardim-alegrense Eliane de Jesus Honório Spaller produziu um documentário que faz uma homenagem ao município de Jardim Alegre. E ela publicou esse documentário na internet em uma Wattpad. Veja a matéria. Estamos no Lago Santini, um ponto turístico do município de Jardim Alegre, para conversar com a artista plástica, escritora e professora jardim-alegrense Eliane Spaller. Eliane, eu queria que você falasse para a gente deste projeto, deste documentário que faz um resgate da história do município de Jardim Alegre. Como foi a ideia e a iniciativa para você reunir esse documentário, a história de Jardim Alegre? Então, eu comecei a fazer esse documentário através de um estágio. Em 1997, eu fui fazer pesquisas, sobre o município para minha primeira faculdade. E eu doei uma cópia desse estágio para a prefeitura. Na época, o seu Paulo Germano foi meu tutor e ele ajudou, colaborou, com a pesquisa. Só que com o passar do tempo, em sala de aula, a gente tem o conteúdo do município. E as crianças precisavam pesquisar, e a minha surpresa foi que não encontraram nenhuma fonte de pesquisa. Nem o estágio, não tinha. Aí eu me dispus a começar novamente, a usar o estágio que eu já tinha em mãos e a reescrever essa história. Mas como? Que seria pouco conteúdo. A gente não tinha revistas, a gente não tinha material disponível. Eu coloquei na internet, solicitando quem tinha histórias que poderiam estar colaborando. E aí foi formando um livro histórico com uma história já conhecida, um pouco, porque eram restos de revista que a gente conseguia, pouca coisa, pouco material. E também eu fui reescrevendo essa história. Quando foi em mais ou menos 2003, por aí, eu tinha um bom material já. Eu fui à procura de pessoas que me ajudassem para publicar o livro, Tive a ideia de começar a colocar Jardim Alegre, porque se a gente colocar a história de Jardim Alegre, o início do nome, por que Jardim, Alegre? Aí comecei a ligar isso com o nome de flores. Eu pensei, eu vou colocar uma homenagem aos pioneiros, uma homenagem às famílias que estão ficando esquecidas, E também eu vou colocar flores nessa homenagem por causa do nome da cidade. E aí foi a ideia que eu fui coletando fotos, fazendo muitas fotos do jardim da minha mãe, que sobra flores, E fui colocando aqueles focos. Se eu conseguisse publicar o livro, eu ia deixar ele mais ou menos de uma maneira mais técnica. Não teria tantas fotos. E aí o que foi acontecendo? Eu entrevistei parentes do Sr. Genibre, Reforcei já a história conhecida dele. Eu fui entrevistando ali do cinema, ali o professor Ricardo Barbicha, a irmã dele. Nossa, o pessoal foi recebendo com muito carinho. Embora eu não tivesse nenhum foco político, sim histórico, Porque para deixar para gerações futuras a história do nosso município, falei, mas eu não posso pecar nesse ponto. Aí o que eu fiz? Eu fui para a Câmara de Vereadores, eu juntei as minhas coisas, eu peguei as fotos dos pioneiros. Então, deu 200 capítulos, essa homenagem, deu 200 capítulos. Nesses capítulos eu subdividi. Então, tem a história de ontem e nós temos a história de hoje. Continuo alimentando porque, na verdade, eu estou montando um livro mais técnico da cidade, com esse histórico, com essas fotos. É uma das histórias ou uma das situações que você, nessa pesquisa, que você considera curiosa, interessante para compartilhar com a gente? Bom, Jardim Alegre começou em 1929 com a colonizadora, Companhia Ubá. Aí depois, em 1939, foi que foi começado mesmo a colonização daqui, dessa região. Contudo, em 1941, chegou aqui o cunhado do Sr. Genibre Aires Machado. Ele veio, ele comprou um terreno, ele plantou uma roça e ele voltou para as terras deles, para a cidade dele, Só que ele faleceu, infelizmente ele veio a falecer. Foi aí então
que o senhor Genibre veio para cá com a família dele vindo de Faxinal, isso é história que a filha dele mesmo contou pra gente, em 1945. No entanto, uma coisa assim que as mulheres que foram entrevistadas, todas elas relatavam a angústia de não ter com quem conversar na época, sabe? Assim, então elas... poucas pessoas, era uma época de colonização. Então, interessante que todas as casas que eu fui entrevistar, que tinham as mulheres, elas relatavam essa angústia. O motivo de eu ter feito o documentário e colocado na Wattpad, que está lá para todo mundo acessar, é essa homenagem, porque muitas pessoas, infelizmente, já se foram. E não é justo, é uma história. Eu não podia guardar essa história para mim, comigo. Era um material que eu tinha que repartir, né? Você, para quem quiser conferir o documentário, qual que é o endereço, só para a gente reforçar? Memórias de Jardim Alegre. Se digitar direto pelo Google, vai, wattpad.com. E agora nós estamos aqui no jardim da casa da mãe da Eliane, né? Os pais da Eliane, inclusive, chegaram em Jardim Alegre em 1950. Isso, 1952. 1952 eles chegaram, né? E tem também uma história aqui com a cidade de Jardim Alegre, né? De uma vida, na verdade. E esse lugar serviu de inspiração para a Eliane em várias fotos que ela usa para ilustrar o documentário. Eu queria que você contasse pra gente sobre as flores, sobre este lugar, como ele serviu de inspiração, e essas fotos inclusive estão no documentário, e também que você dissesse a sua contribuição, o que isso te dê, o que isso toca no seu coração com relação a esse documentário. O jardim é uma inspiração, né, muito grande, porque vida, flor é vida, e a nossa cidade tem o nome de Jardim, Jardim Alegre, alegre, alegria, lembra cor, lembra tudo. Então eu fiz uma relação geral de tudo isso e coloquei no documentário. Essa contribuição é uma coisa minha, uma coisa de muito carinho pela cidade, muito gratificante para mim. Eu agradeço a presença dos meus pais que me incentivaram nesse José Honório, né, Gonçalves Honório, que incentivaram muito nesse trabalho. Sempre estiveram por trás das lutas e dos incentivos e dos desafios. E assim como os demais entrevistados que vocês vão ver, vão lá, não vou contar aqui não, vocês vão lá ver para assistir lá, para presenciar lá no documentário.